Chamo-me Vítor Santos, sou professor da Universidade de Lisboa e pesquisador associado do GESEL e venho falar-vos de um texto publicado pelo GESEL e elaborado em coautoria com o professor Nivaldo de Castro. O artigo coloca a seguinte questão. A União Europeia vai criar uma taxa de carbono aplicada às importações europeias de produtos industriais de elevada intensidade de CO2. Naturalmente que esta situação é um desafio para todos os exportadores de produtos industriais para a Europa e a questão que se coloca neste artigo é de saber se esta situação não será uma oportunidade para o setor industrial brasileiro, nomeadamente para as indústrias que são mais intensivas na utilização da energia. Numa situação de aplicação integral deste mecanismo, portanto, de aplicação integral da taxa de carbono sobre as importações, os importadores europeus serão obrigados a pagar uma taxa sobre o carbono que corresponderá à diferença entre a taxa fixada na União Europeia e aquela que porventura se aplique no país de origem da exportação. A aplicação desta taxa restringe-se, como já referi, a setores com maior intensidade de carbono concretamente aos seguintes: cimento, ferro e aço, alumínio, fertilizantes, eletricidade e hidrogênio. Admite-se que a lista de produtos e o nível da taxa possam ser incrementados no futuro. A taxa entrará em vigor em duas fases. A primeira vai até ao final de 2025 e visa basicamente preparar os exportadores para os procedimentos a adotar. A partir de 2026, o mecanismo entra em funcionamento e o valor da tonelada de CO2 é aquele que resultar do funcionamento do mercado de direitos do mercado europeu de direitos de emissões de CO2 e, portanto, será essa a taxa que será fixada na fronteira. Existe uma probabilidade muito elevada de vários países poderem vir a estabelecer taxas sobre vários países fora do contexto da União Europeia venham a estabelecer taxas sobre o conteúdo de carbono das importações de forma, de modo a não perderem competitividade em relação à União Europeia. Por exemplo, quando esta iniciativa foi anunciada pela Comissão Europeia, em 2021, imediatamente os Estados Unidos reagiram, o Congresso dos Estados Unidos reagiu e admitiu e discutiu a possibilidade de implementar nos Estados Unidos, digamos assim, uma taxa sobre as importações muito semelhante à europeia. Em junho de 2023, portanto, muito recentemente, o Reino Unido lançou uma consulta pública, o governo do Reino Unido lançou uma consulta pública em que propõe um instrumento muito semelhante àquele que vai ser desenvolvido no âmbito dos países da União Europeia. A China tem assumido um posicionamento muito crítico em relação a esta taxa, caracterizando-a como um mecanismo proteccionista que, do seu ponto de vista, viola as regras da OMC. Mas muitos analistas consideram que esta atitude visa essencialmente criar uma espécie de capital de queixa que depois sirva de justificação para que a própria China venha brevemente criar um mecanismo semelhante. O Brasil poderá ser um dos maiores beneficiários da fixação de uma taxa de carbono sobre as importações devido à vantagem competitiva, às vantagens competitivas
que resultam da circunstância da matriz elétrica no Brasil estar dotada de mais de 85% de geração de base renovável. A vantagem competitiva na geração de base renovável acaba por se refletir numa vantagem competitiva também da produção de hidrogênio verde, já que, como é bem sabido, cerca de 70% dos custos da produção de hidrogênio verde estão relacionados com digamos, com a geração renovável. O hidrogênio verde é um fator muito relevante de descarbonização da indústria, nomeadamente da indústria mais intensiva na utilização da energia, e por esta via o Brasil pode ser um protagonista central à escala global na produção de produtos verdes. E assim pode no fundo, a fixação de uma taxa sobre as importações, não só na Europa como noutras geografias, pode desta forma refletir-se numa vantagem competitiva para a indústria brasileira, sobretudo para a indústria brasileira, como é o caso dos produtos siderúrgicos ou dos produtos químicos, entre outros, que são, digamos assim, basicamente para a indústria que utiliza de forma intensiva a energia. Por tudo isto, eu penso que vale a pena ler este artigo para acompanhar com mais detalhe o debate europeu em torno dos potenciais impactos da taxa de carbono, bem como das perspectivas existentes em relação à sua evolução futura.